Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vamos nos colocar de pé. Vamos iniciar esse culto para o Senhor Jesus nesta noite, dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor para o Senhor. Também cumprimentamos com a paz do Senhor a todos os internautas, aqueles que estão agora através do Facebook, nos sintonizando, e aqueles que vão assistir também no YouTube online a partir de amanhã. Deus tem uma bênção preparada para você. O mesmo Deus que opera aqui juntinho de nós, opera aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver. Olha que Deus maravilhoso, conhece todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder no céu e na terra. Amém? Vamos fazer uma leitura, livro dos Salmos, número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? O nosso Deus conhece todas as coisas. Por isso, este é um momento especial para nós orarmos e nos colocarmos na presença dEle. Pedimos perdão por tudo que temos feito, muitas coisas. Fazemos coisas que não queremos, mas praticamos. Mas este é o momento ideal. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite e neste momento, Senhor, que tu nos concede de colocarmos a nossa vida na tua presença, abrirmos o nosso coração, Senhor, e dizermos para ti, Senhor, que somos fracos, somos falhos, Senhor. Muitas vezes cometemos coisas, Senhor, que não te agradam, mas neste momento, Senhor, a tua igreja abre o teu coração, Senhor, na tua presença, porque nós cremos que tu és um Deus perdoador, um Deus conhecedor de todas as coisas, Pai. Por isso nós abrimos, Senhor, tudo na tua presença, porque nós queremos sair daqui, Senhor, nesta noite, levando, Senhor, a nossa vitória, levando, Senhor, aquilo que muitas vezes buscamos aqui, Senhor, até para outras pessoas, mas nós sabemos, Senhor da glória, que tu és conhecedor de todas as coisas, e por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, abençoa as famílias aqui representadas nesta noite, as famílias que estão nos ouvindo agora nos seus lares, Senhor. Tu és um Deus, Pai, que conhece todas as coisas, e por isso nós te damos liberdade nesta noite, e te pedimos, Pai, fala conosco, mas fala, Senhor, de uma maneira especial. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir a tua presença, sentir o teu cheiro, Senhor, suave, agradável nas nossas narinas. Pai da glória, nós te pedimos tudo isso no nome de Jesus, porque cremos na vitória e dizemos amém. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte, e vamos receber o ministério de louvor do Senhor. Pai, estamos nesse lugar para te adorar, Pai. Pai, meu coração está entregue a ti, Senhor. Eu creio que o coração da sua igreja também. Quebranta os nossos corações para que possamos aceitar a sua palavra, as suas correções, Pai. Nos perdoa de toda ofensa, Pai.
Senhor. O Espírito Santo de Deus.
aplaudir mais forte, Senhor. Toda honra, toda glória para o Senhor Jesus. O Senhor está no nosso meio. Por isso nós estamos alegres, né? Se assente, mas continue adorando ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós temos uma responsabilidade muito grande no momento do louvor, né? Hoje nós cantamos que somos morada do Espírito. E nós autorizamos a Ele a mudar as coisas do lugar, porque o dono da casa, ele pode chegar e, não, hoje eu não quero esse cômodo aqui, eu vou mudar para lá. Ele muda, porque ele é o dono da casa. E essa é a liberdade que nós temos que dar para o Espírito Santo. Mas o Senhor está falando conosco através do lugar do louvor, com uma figura de linguagem. Mas o que o Senhor realmente quer falar conosco nesta noite, quando Ele fala de mudar de lugar, Ele está dizendo que são aqueles pensamentos. Eu não quero mais esse pensamento de você. Eu não quero mais esses atos, eu não quero mais essas práticas que você usa no dia a dia. São as mudanças de hábitos, né? Então nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo. E desta maneira o Senhor vai trabalhando, e nós vamos nos tornando varoas perfeitos nas mãos do Senhor, para que Ele use e faça de nós a maneira que Ele quer nos usar para alcançar as almas. Amém? Esse é o momento onde nós vamos continuar adorando o Senhor, mas vamos adorá-lo nesse momento com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que nesta noite trouxe o teu dízimo, trouxe a tua oferta, apresenta ela ao Senhor agora, que o diácono, a diaconisa vai passar por aí, e você vai colocar na salva, e você vai obedecer a palavra do Senhor Jesus. E quando nós obedecemos o Senhor, Ele afirma na sua palavra que Ele mantém os celeiros, as portas abertas, repreende o devorador na nossa vida, nos ajuda, nos orienta em tudo. Por isso, a igreja do Senhor, a igreja obediente do Senhor, ela passa pelas adversidades, passa pelas crises, mas ela passa sempre marchando e caminhando, porque o Senhor nos livra e nos sustenta nas horas difíceis. Amém? Eu vou orar e você apresenta para o Senhor desta noite. Deus amado, esse é o momento onde nós vamos trazer, Senhor, obedecer a Tua palavra e colocar nas salvas, nos dízimos, as ofertas, para que haja um mantimento da Tua obra e o Evangelho seja pregado. Por isso, Pai, eu te peço, honra o compromisso do Teu filho e da Tua filha. Mantenha as portas, os celeiros abertos, da saúde, da inteligência, Senhor, para que a Tua igreja possa caminhar, possa trabalhar nesses dias que têm sido difíceis, mas o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Amém? Coloque o dízimo na salva e oferte para o Senhor Jesus com alegria nesta noite. Jesus.
Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém. Bom estarmos na casa do Senhor, reunidos mais uma vez, para louvarmos, adorarmos o nosso Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz o seguinte: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Amém? Amém? Feche os teus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, rendendo louvores, adorando ao Senhor, bendizendo o Teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo seu cuidado, pela sua provisão. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado o alimento diariamente, porque o Senhor tem nos dado o que vestir, porque o Senhor tem nos dado um lar, porque o Senhor tem nos abençoado com a nossa família. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. Nos mínimos detalhes nós temos visto o teu cuidado para conosco, e por isso nós estamos aqui nesta noite, reunidos na tua casa, porque primeiramente nós estamos aqui para te louvar, para te exaltar, Pai, porque só Tu és Deus poderoso, grande, eterno, poderoso, maravilhoso. E por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui, porque nós não temos outra coisa a fazer a não ser de render graças. Então que o Senhor venha estar fazendo presente em nosso meio, assim como o Senhor já está. Mas neste momento nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós precisamos do Teu direcionamento, porque nós precisamos, ó Pai, de algo, Senhor Deus, que venha de encontro às nossas necessidades, que inunda a nossa vida, o nosso coração, ó Pai. Nós precisamos da Tua palavra, Pai, porque se a Tua palavra não nos der ânimo, Pai, porque se o Senhor não falar conosco, Senhor Deus, e nos der, Senhor Deus, um impulso todos os dias, ó Pai, talvez nós nem estaremos aqui, Deus. Então precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, o próprio Deus, ministrando sobre cada coração, sobre cada vida, Deus. O Senhor conhece cada um aqui, o Senhor conhece a cada coração, a forma que cada um aqui chegou. O Senhor sabe as necessidades, ó Pai, de todos nós. O Senhor sabe as dificuldades, os problemas, o que passamos, o que estamos enfrentando, o que viemos buscar esta noite. Então que a Tua palavra vá de encontro, Senhor, àquilo que precisamos. Que a Tua palavra venha nos alimentar nesta noite, venha, Senhor Deus, nos fortalecer. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha estar edificando a nossa fé, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Mas quanto aos demônios, inimigos que porventura queriam atrapalhar, incomodar, eu repreendo agora pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, fica conosco, ministra sobre as nossas vidas, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Os irmãos possam sentar. Glórias a Deus. Bom nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor, né? Assim como nós oramos, nós temos que primeiramente sempre agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos proporcionado, pelo cuidado que Ele tem tido para cada um de nós. E hoje eu acho que, não sei por qual motivo, mas o nervosismo é muito grande hoje, né? Não sei o que acontece. Estava falando com o Senhor
né, pedindo para que na verdade esse é o tema da mensagem dessa noite, é sermos dependentes de Deus. E talvez por isso Deus colocou isso no meu coração de uma maneira que hoje eu só estou aqui porque eu estou realmente na dependência de Deus, porque dá frio na barriga, né? Dá um desespero, dá um nervosismo. Eu preparei a mensagem, parece que some tudo da cabeça, parece que não tem mais nada, né? E quando nós chegamos a esse ponto, quando eu chego a esse ponto, é porque eu reconheço que eu preciso realmente de Deus. Porque eu tenho certeza que se um dia eu subir aqui para trazer a palavra de Deus, para ministrar sobre a igreja, e se não acontecer nada disso, se não ficar nervoso, se não der o frio na barriga, é porque eu preciso parar. Mas enquanto assim permanecer, porque eu sei que eu dependo de Deus, que nós dependemos de Deus, e é por isso que eu estou aqui. É somente pela graça de Deus. Algo que eu sempre gosto de orar é que a misericórdia, como diz a palavra, é somente nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque certamente se não fosse a misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. E a misericórdia do Senhor é tão grande que ela se renova todas as manhãs. E é por isso que nós estamos aqui. Prova disso é que sempre quando nós nos posicionamos para falar com o Senhor, quando nós entramos na presença de Deus para orar, acredito que uma das primeiras palavras que todos nós falamos é pedimos perdão e pedimos misericórdia ao Senhor. Porque nós entendemos que se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós nada podemos fazer. A misericórdia do Senhor é como se nós merecêssemos receber o mal, mas nós não recebemos por causa da misericórdia de Deus. E a graça de Deus, a graça que nos alcança, é um bem que nós não merecíamos receber, e aí nós recebemos de graça, porque é pela graça do nosso Deus. E quando eu estava pensando, meditando sobre essa palavra, e já desde a semana passada Deus estava falando algo no meu coração, sobre sermos dependentes de Deus, sobre a necessidade de nós efetivamente dependermos do nosso Deus, de nós não somente aqui fazendo a obra, mas na nossa vida como um todo, lá na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, nós precisamos entender que precisamos depender de Deus, e em todas as áreas da nossa vida. Não é somente quando fazemos algo para Deus, não é somente quando estamos fazendo algo na obra de Deus, não é nada disso. É em todas as áreas da nossa vida. Será que você tem sido dependente de Deus em todas as áreas da sua vida? Será que eu tenho sido dependente de Deus em todas as áreas da minha vida? E quando eu preparava essa mensagem, ontem foi feriado nacional, dia 7 de setembro, e eu estava pensando sobre isso, e o feriado do dia 7 de setembro, o que era mesmo comemorado? Vocês se lembram? Ou vocês só se preocuparam em ficar em casa, não trabalhar? Vocês sabem qual que é o dia do feriado? O que era mesmo? Independência do Brasil. O dia da independência do Brasil. E quando nós vamos relembrar um pouquinho lá da história do Brasil, nós vamos lembrar que o Brasil foi descoberto lá no ano de 1500 por Pedro Álvares Cabral, nós sabemos disso. E acerca desse contexto de quando aconteceu a independência do Brasil, então ela se iniciou lá em 1821, mais ou menos, como começou ali alguma coisa a respeito disso. Aí você está pensando, mas será que eu vim na igreja ou será que eu estou numa aula de história? Não, nós estamos na igreja, mas você vai ver que é algo que vai fazer sentido. Então, nós olhando, relembrando um pouco da história do Brasil, nós vamos ver lá que Portugal, então os portugueses descobriram o Brasil, né, através de Pedro Álvares Cabral em 1500, e lá no ano de 1800 e pouco, lá, a família real portuguesa precisou vir até o Brasil em razão de uns problemas que estavam acontecendo lá na guerra entre Portugal e França. Então a família real portuguesa precisou vir para o Brasil. E o fato deles ter vindo ao Brasil mudou a questão, o cenário aqui do Brasil, porque o Brasil até então era tido como colônia portuguesa, e agora quando a família real vem ao Brasil, o Brasil agora se torna reino de Portugal. Na realidade, as decisões ali políticas que eram tomadas eram feitas no Brasil e afetavam também Portugal. Só que em 1821 aconteceram algumas outras situações lá em Portugal que precisou que Dom João VI, que era o rei de Portugal, que estava no Brasil,
ele precisou retornar para Portugal. E quando ele retornou para Portugal, isso em 1821, ele deixou o seu filho aqui, Pedro de Alcântara, para ser o regente aqui do Brasil, do reino do Brasil. E isso em 1821, então Dom João VI retorna, e esse Pedro Alcântara, que é o famoso Dom Pedro, ele fica aqui no Brasil como regente do Brasil, e começa algumas questões aqui envolvendo aqui no Brasil, em que as pessoas não estavam contentes por elas serem vinculadas a Portugal. E começou a gerar algumas revoltas aqui no Brasil, e acontece alguma outra questão lá em Portugal, eu não posso entrar em todos os detalhes, mas acontece uma questão em Portugal que os portugueses lá pedem também para que Pedro de Alcântara, Dom Pedro, então retorne para Lisboa, para Portugal. Só que Dom Pedro percebe que o povo aqui no Brasil, eles não queriam que o Dom Pedro fosse embora, que retornasse para Portugal. E em 1822 nós vamos lembrar lá na história que, talvez você já deve até ter ouvido essa frase aí, que então parte dos portugueses pediam para que Dom Pedro retornasse, e Dom Pedro estava naquela dúvida se voltava ou não, e ele decide então não retornar, e ele dá aquela, dizem os historiadores, né, ele fala aquela célebre frase lá, né, se é para a felicidade de todos, e se é para o bem da nação, diga ao povo que fica. Essa é a frase que talvez você já ouviu, mas você não sabia de onde era. Foi Dom Pedro, dizem os historiadores, que ele falou essa frase, porque naquele momento então ele decide não retornar a Portugal e permanecer aqui no Brasil. E as margens do rio Ipiranga, lá do nosso hino nacional, lá Dom Pedro então ele vai dizer aquela frase lá, né? Independência ou morte. Então, dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, ele decide pela independência do Brasil com relação a Portugal. Em outras palavras, a independência do Brasil, a declarada independência do Brasil era que o Brasil não estava mais vinculado a Portugal. O Brasil agora se tornava um país independente de Portugal. Essa é a questão da independência do Brasil. E quando nós olhamos para essa questão da independência, nós vemos que, analisando essa história do Brasil, nós entendemos que o quão importante foi, tanto é que até hoje nós comemoramos isso, a independência do Brasil, quão importante foi o Brasil se tornar um país independente, que aí criou a nacionalidade do brasileiro, começou a instituir os poderes, isso e aquilo, a história vai decorrer dali. Quão importante foi o Brasil se tornar independente de Portugal, não depender mais de Portugal. E quando nós olhamos, pensamos sobre a independência, vocês vão concordar comigo que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós também achamos importante a questão da independência. Por exemplo, um adolescente, um jovem que está lá morando com os seus pais, chega um determinado momento que lá pelos seus 14, 15 anos, quem sabe ele vai arrumar uma namoradinha, ele quer arrumar uma namoradinha, ele precisa então de um dinheiro para ir no cinema, para comprar um presente para ela, mas ele vive ainda com os pais, ele não tem dinheiro, então ele vai decidir arrumar um trabalho, o primeiro trabalho dele, porque ele pensa consigo mesmo, eu preciso me tornar um pouco independente dos meus pais, para ter o meu dinheiro, para eu poder seguir a minha vida e passear com a minha namorada, comprar um presente para ela. Esse jovem, esse adolescente entendeu naquele ponto que era necessário a independência, mesmo que em parte da vida dele, porque ele estava crescendo, então ele entendeu que ele precisava se tornar independente. Nós vemos também que quando um homem e uma mulher se decidem pelo casamento, eles se apaixonam e vão se casar, eles talvez pensam, eu quero casar, eu vou casar, eu preciso casar porque eu quero deixar a casa dos meus pais, eu não aguento mais ficar lá com meu pai, com a minha mãe, então eu vou me casar, eu vou embora de casa porque eu quero me tornar independente dos meus pais, totalmente independente dos meus pais, porque agora eu vou ter a minha vida. Nós entendemos então que em algum momento da nossa vida nós entendemos que nós vamos optar pela independência, seja ela no contexto do jovem adolescente, seja ela ali no homem, na mulher que se decide casar para se tornar totalmente independente de seu pai. E quando nós vemos aí
um jovem jogador de futebol dando uma entrevista, por exemplo, numa televisão, o repórter vai perguntar para ele qual que é o seu sonho. Um jovem jogador está ali despontando com 18 anos de idade. Quase sempre aquele jovem vai falar: o meu sonho é jogar numa grande equipe aqui no Brasil e depois jogar lá numa grande equipe da Europa, porque eu preciso, porque eu quero adquirir a minha independência financeira. Você já ouviu um jovem jogador falando isso? Ele quer jogar lá num grande futebol, num grande time, um grande clube da Europa, porque ele quer se tornar independente financeiro. Ele quer a independência financeira. Então nós entendemos que na nossa vida, em algum momento, nós vamos querer crescer para adquirir a nossa independência. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos na nossa vida, nas coisas desse mundo, talvez o normal seja isso, crescer para alcançar a independência. Mas quando nós falamos sobre a nossa vida espiritual, quando nós falamos sobre a nossa vida cristã, nós devemos entender que nós caminhamos na contramão do mundo. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos acerca da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, se no mundo as pessoas crescem para adquirir independência, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, nós devemos crescer, mas para adquirir, sabe o quê? A dependência de Deus. Nós devemos saber, entender que na nossa caminhada cristã nós caminhamos totalmente contrário ao que o mundo prega e pensa. Na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, nós crescemos para cada dia dependermos mais de Deus. E eu pergunto para você olhando para a tua vida com Deus, a tua vida cristã, a tua vida espiritual, será que você já chegou a esse ponto de você ter adquirido um crescimento para hoje você poder dizer: eu sou totalmente dependente de Deus? E lembre-se o que eu falei no início, essa dependência de Deus não é somente quando fazemos a obra de Deus. Essa dependência não é somente quando nós, quem sabe, pregamos, ensinamos numa sala de aula, quando nós louvamos aqui. Essa dependência de Deus é e deve ser em todas as áreas da nossa vida. Será que nós realmente somos dependentes de Deus? Ou será que nós caminhamos, marchamos como o mundo pensa? Vamos crescer, vamos adquirir experiência, vamos amadurecer para se tornar independentes. Será que nós temos pensado dessa forma? Se você tinha ou estava pensando dessa maneira, que você compreenda que na nossa vida com Deus, na nossa caminhada cristã, nós almejamos o crescimento, nós almejamos o amadurecimento, mas é para cada dia, dia após dia, dependermos mais do nosso Deus. Quantos aqui estão entendendo? Amém? Então, se no mundo o crescimento significa independência, em Deus o crescimento significa dependência. Quantos aqui entenderam? Amém? E quando nós olhamos para essa palavra que nós lemos aqui no início, no livro de Jonas, uma história muito conhecida, que vai falar sobre o profeta Jonas. E o profeta Jonas, ele era um profeta de Israel. E na época em que ele era profeta, Israel, o povo de Israel já estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, como talvez você conheça a história do povo de Israel. Depois da morte de Salomão, filho de Davi, o reino foi dividido em reino do norte e em reino do sul. O reino do norte ficou com as 10 tribos, e sendo com 10 tribos, e sendo que o reino do sul ficou com apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então o povo de Israel estava dividido, havia o reino do norte, o reino do sul, e Jonas especificamente, o profeta Jonas, ele estava lá no reino de Israel, o reino do norte. E na época em que ele então era profeta, Nínive era a capital de um país chamado Assíria. E nós olhando na história, nós vamos perceber que a Assíria era um povo historicamente
inimigos do povo de Israel. Volta e meia havia alguma guerra, alguma questão envolvendo o povo de Israel ou o povo de Judá com o povo da Assíria. E a capital da Síria era a cidade de Nínive. Talvez em razão desse contexto, talvez desse sentimento que Jonas tinha na sua vida, desse pensamento que ele tinha que Nínive, que os assírios eram inimigos dele, talvez em razão disso, quando Deus deu uma palavra para ele, dizendo que era para ele arrumar suas coisas e viajar até Nínive para pregar a palavra de Deus, para que houvesse o arrependimento, porque a perversão daquele povo havia chegado até o Senhor, até Deus, e Deus estava prestes a destruir aquela cidade. Talvez em razão disso, sabe o que aconteceu? Jonas pensou consigo: eu quero que Nínive seja destruída mesmo. Talvez ele pensou com ele mesmo: Deus é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, mas os ninivitas, o pessoal ali da Síria, eles são os nossos inimigos. Eu quero que Deus realmente destrua eles. Talvez em razão desse pensamento que Jonas teve, por tudo aquilo que ele vivia naquele momento, talvez em razão disso que ele toma aquela decisão que nós todos sabemos, que ao invés de ele arrumar suas coisas e viajar até a cidade de Nínive, diz a palavra que ele desce até o porto de Jope, compra uma passagem para ir até Tarsis, até uma outra cidade. E nós vamos ver que em razão dessa fuga, entre aspas, de Jonas do Senhor, da presença de Deus, Deus envia uma grande tempestade, envia grandes ventos que começam ali a fazer com que aquele navio que estava Jonas ali, que ele estivesse prestes a afundar. A minha versão aqui diz que o navio estava prestes a se despedaçar. E nós vamos ver que, enquanto aqueles marinheiros estavam todos desesperados, preocupados que o navio estava prestes a afundar, então eles jogavam todas as cargas que tinham para deixar o navio mais leve, para ver se melhorava um pouco a situação. Jonas, por outro lado, ele estava lá no porão, deitado, dormindo tranquilamente. E nós vamos ver pela história que o capitão daquele navio vai lá, acorda Jonas, falou que não é o momento que você está dormindo, nós vamos morrer, nós vamos afundar aqui, naufragar, e você está dormindo. E nós vamos ver da história então que eles descobrem que é Jonas que estava ocasionando aquele problema, aquela enorme tempestade. Então eles resolvem jogar Jonas ao mar. E diz a palavra que imediatamente, no momento imediato que jogaram Jonas ao mar, tudo se acalmou, a tempestade se acalmou. Mas diz a palavra que o Senhor então envia um grande peixe. O Novo Testamento vai dizer que é uma baleia que vai engolir Jonas, e Jonas vai passar 3 dias e 3 noites no ventre daquela baleia. E nós vamos ver dessa história que naquele ventre daquele peixe, daquele grande peixe, dentro da barriga daquele grande peixe, Jonas então ele cai em si, ele começa então a falar com Deus, ele começa a orar com o Senhor, ele se arrepende da sua desobediência, ele pede misericórdia ao Senhor. Então diz a palavra que Deus ouve a sua oração, ouve o seu clamor e faz que aquele peixe vomite Jonas na praia. E a palavra vai dizer então que mais uma vez então veio a palavra de Deus sobre Jonas para que ele fosse até Nínive. E algo interessante, se nós formos olhar aqui, o versículo 1 do capítulo 1 ao qual nós lemos, não sei se está passando ali, vai dizer assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Esse foi o primeiro mandamento, a primeira ordem de Deus, do Senhor para Jonas, quando Jonas resolveu fugir. Depois de tudo o que aconteceu, nós vamos olhar lá no capítulo 3 agora de Jonas. O capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: depois de Jonas ter fugido, depois de Jonas ter caído ao mar, ser lançado ao mar, depois de Jonas ser engolido pelo grande peixe, depois de Jonas ser vomitado naquela praia, agora o capítulo 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Sabe o que nós entendemos aqui do capítulo
1 e do capítulo 3, no capítulo 1, na primeira vez, na primeira ordem que Deus deu a Jonas para ele ir até Nínive, sabe quem estava controlando a vida dele? Era ele mesmo, não era Deus. Sabe como que Jonas estava? Ele estava independente de Deus. A vida dele, quem tomava as decisões, quem decidia que caminho seguir, era o próprio Jonas. Ele estava independente, a independência dele estava ali. Mas quando, depois de tudo que ele passa, depois de tudo que ele enfrenta, o capítulo 3 que diz, depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que lhe dei. Versículo 3, desta vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. No versículo 3, depois de tudo que Jonas passou e enfrentou, sabe o que aconteceu? Ele cresceu. E sabe o que aconteceu em razão do crescimento de Jonas? Agora ele não tinha mais a independência. Quando ele cresceu, ele entendeu que com Deus o crescimento deveria gerar a dependência de Deus. Então a decisão que ele tomou naquele momento não foi a decisão tomada por ele mesmo, mas foi uma decisão tomada, decidida em razão da vontade de Deus sobre a vida dele. E o que nós devemos entender nesta noite, que na nossa vida, irmãos, sabe o que devemos fazer? Em todas as áreas da nossa vida, para sermos realmente dependentes de Deus. Quando chegar o momento de tomarmos uma decisão, essa decisão não pode ser tomada simplesmente por nós, visando os nossos próprios interesses, aquilo que mais nos agrada. Mas quando nós entendemos e crescemos, e então somos dependentes de Deus, a decisão ela será tomada não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Talvez aquela decisão agora, na segunda ordem que Deus havia dado para Jonas, ele pensou: os assírios são os nossos inimigos históricos. Os ninivitas aqui é a capital daqueles assírios que vêm aqui guerrear conosco. Talvez internamente, interiormente ele pensou tudo isso. Mas ali ele não optou por fazer a sua vontade, mas ele optou por fazer a vontade de Deus. E há momentos na nossa vida que vai ser assim. Talvez nós olharmos o contexto, nós olharmos o cenário, as circunstâncias, nós, por nós mesmos, vamos pensar: o caminho a seguir é por aqui. Mas se nós colocarmos na presença de Deus e ouvirmos a voz de Deus e estarmos dependentes de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus, mesmo que aquilo aparentemente não seja bom para nós. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós crescemos, amadurecemos suficientemente para sermos dependentes de Deus, para chegar a esse ponto? E quando o engraçado, ao olhar para essa história também, é que se nós pensarmos, Jonas, ele era o quê? Ele era um profeta. Ele conhecia Deus? Conhecia ou não conhecia Deus? Sim ou não? Conhecia Deus. E no versículo 3 do capítulo 1 que nós lemos no início, diz que Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Vamos pensar, Jonas ele era profeta de Deus. Ele conhecia o Senhor. Ele sabia que em hipótese alguma ele iria conseguir fugir de Deus. Ele tinha essa consciência que em momento algum ele ia conseguir se ausentar da presença de Deus. Mas o versículo 3 vai dizer que ele foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Sabe o que isso revela para nós? É que quando nós queremos fazer a nossa vontade, é como se nós conhecêssemos a Deus, conhecêssemos a vontade de Deus, e quando nós optamos por sermos independentes e tomamos as nossas próprias decisões, é como se nós estivéssemos colocando Deus de lado. Nós conhecemos a Deus e deixamos Ele de lado. É como se nós conhecêssemos o poder, a grandeza do nosso Deus, mesmo assim, vamos colocar Ele de lado e decidir por nós mesmos. Será que nós não estamos fazendo isso? Mesmo conhecedores da grandeza de Deus, mesmo conhecedores do poder do nosso Deus,
mesmo conhecedores que Ele é o Criador dos céus e da terra, mesmo sabendo de tudo que Ele pode fazer e realizar, será que nós não temos optado por deixar Ele de lado e fazermos aquilo que melhor nos agrada? Uma vez, eu e a Graça estávamos no shopping e tinha olhando assim ao longe uma pessoa conhecida, um nosso amigo, né, que eu pensava que era nosso amigo, né? E nós vimos ele assim de longe, ficamos felizes, vamos lá cumprimentar. Chegamos, assim, sabe, quando a pessoa, você percebe que a pessoa olha assim, você passa aqui, a pessoa continua olhando aqui, te ignora, passa reto. Qual que é o nosso sentimento quando alguém faz isso conosco? Ou se é que alguém já fez isso com você? Alguém que você conhece, você vai lá todo feliz para cumprimentar ele, e ele lá passa reto e faz que nem te conhece. Qual que é o sentimento que nós temos? Decepção, tristeza, abandono talvez. Nós não significamos nada para essa pessoa. Quando nós optamos por ser independentes com relação a Deus, é mais ou menos dessa maneira. É como se Deus estivesse ao nosso lado e nós estamos ignorando Ele. Nós estamos fazendo com que Ele nem ao nosso lado estivesse e estamos tomando as nossas próprias decisões. Será que nós não temos feito isso com o nosso Deus? O profeta Jonas era conhecedor de palavra, conhecedor de Deus, do Senhor. Ele sabia que ele não ia, hipótese alguma, conseguir fugir da presença de Deus, mas ele toma um sentido contrário para tentar fugir do Senhor. Quando nós queremos ser independentes, é dessa mesma maneira que nós estamos agindo. E prosseguindo na história de Jonas, nós vamos ver então que quando Jonas chega até Nínive, ele prega, o povo de Nínive recebe bem a palavra. Diz a Bíblia que a cidade era muito grande, que ele demorou 3 dias para caminhar sobre toda a cidade. Ele prega então o arrependimento. Ele diz que em 40 dias, se não houvesse o arrependimento do povo, o Senhor Deus iria destruir aquela cidade. E a Bíblia vai dizer que desde as pessoas mais importantes até as mais simples, todas elas reconheceram o erro, o pecado, rasgaram suas vestes, vestiram-se de pano de saco em sinal de arrependimento, pedindo perdão, misericórdia a Deus. Então nós vamos chegar lá no capítulo 2, versículo 10, que diz: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Será que Jonas ficou feliz por causa disso? Será que um profeta de Deus, enviado por Deus para dar uma palavra ali de alerta para aquele povo, para que houvesse o arrependimento, e deu certo, o povo recebeu aquela palavra, o povo se arrependeu, pediu misericórdia, Deus então decide não destruir mais aquela cidade? Qual que foi o sentimento de Jonas então? Versículo 4: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias ao Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Jonas, ao invés de ficar feliz que a pregação dele havia surtido efeito, pelo contrário, ele fica triste, ele fica aborrecido. Ele fala: Senhor, por isso que eu decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus amoroso, eu sabia que o Senhor iria se arrepender, iria voltar atrás e não iria destruir aquele povo. Então diz a palavra que Jonas, ele se dirige até uma região a leste da cidade de Nínive. Ele deita ali num lugar, procura uma sombra, e ele fica olhando a cidade de Nínive ao longe, assim, para ver o que o Senhor iria fazer com aquela cidade. Então diz a palavra que o Senhor então manda ali uma planta, faz crescer aquela planta com folhas grandes. Aquelas folhas cobrem a cabeça de Jonas, trazem sombra para ele. Ele fica aliviado porque ele estava com muito calor, e ele dorme. No dia seguinte, a palavra vai dizer que o Senhor então manda uma lagarta, e aquela lagarta come a raiz daquela planta, e aquela planta morre. E agora, no outro dia, no dia seguinte, quando Jonas acorda, aquela planta não estava mais ali para fazer sombra para ele. E então o Senhor manda um vento do leste, um vento muito quente. Jonas fica com muito calor, ele fica muito cansado, deu vontade, quase a ponto dele desmaiar. E diz a palavra que ele fica muito irado. Ele fala: Senhor, é melhor que eu morra.
Então o Senhor Deus vai falar para ele: Jonas, foi você que fez nascer e crescer essa planta? Será que é necessário você ter tamanha compaixão por essa planta, se não foi você que fez ela nascer, crescer, e agora porque ela morreu, você vai pedir a sua morte? E aí, então o Senhor fala: a cidade de Nínive tem mais de 120 mil homens que não sabem decidir pelo certo e pelo errado. Será que eu não deveria também ter compaixão por aquelas pessoas? Sabe o que isso traz para cada um de nós? É que talvez o envio de Jonas para aquela cidade não foi simplesmente para que houvesse a salvação para aquela cidade toda, mas talvez o chamado, o envio de Jonas para aquela cidade era para que houvesse um tratamento com ele próprio, porque a vida dele talvez precisava ter um real encontro com Deus, para ele entender primeiro que ele não estava sendo dependente de Deus, ele estava independente porque ele estava tomando as decisões pela sua própria vontade. E depois no capítulo 4 nós vamos entender que talvez Deus levou Jonas até a cidade de Nínive, não somente para pregar para aquele povo, mas para que ele entendesse, para que ele percebesse que a misericórdia do Senhor, que o amor de Deus é para todas as pessoas, e não somente para o povo de Israel que tinha aliança com Deus, mas era para todas as pessoas. E por esse episódio de Jonas querer morrer, porque uma planta, a lagarta foi lá, comeu e fez ela morrer, por esse episódio Deus mostrou para ele que a misericórdia de Deus é muito grande, era muito grande, porque eram 120 mil pessoas que precisavam da graça e da misericórdia de Deus. Talvez se Jonas não tivesse passado por toda essa situação, ele não teria crescido, ele não teria amadurecido e entendido que ele precisava ser totalmente dependente de Deus. E há momentos na nossa vida que nós vamos passar talvez por tempestades, enormes tempestades. Há momentos na nossa vida, talvez, em razão das circunstâncias, podemos até falar com Deus, ou pensar conosco mesmo: seria melhor eu morrer porque a minha vida está muito difícil, seria melhor eu morrer porque a minha família está complicada, seria melhor morrer porque o meu cônjuge está difícil, seria melhor eu morrer porque eu não consigo trabalho, porque o meu trabalho não é abençoado. Nós passamos por situações como essa para entender que a misericórdia de Deus é grande, sim, mas também para nos aproximarmos mais de Deus, entendermos da necessidade de dependermos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quantos aqui querem ser dependentes de Deus? Quantos aqui querem ser totalmente dependentes de Deus? O totalmente dependente de Deus é em todas as áreas da nossa vida. Então se coloque de pé. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Glórias a Deus. É somente nós mesmos que podemos olhar para a nossa vida e saber em que situação estamos. É só nós mesmos que conseguimos entender se temos sido dependentes ou temos buscado a nossa independência com relação a Deus. Mas devemos saber que se optarmos pela independência de Deus, há consequências. Há situações que talvez estejam acontecendo na sua vida hoje, porque lá atrás você optou por se tornar independente de Deus. Mas essa noite nós ouvimos a palavra de Deus. E o que o Senhor quer é que hoje entregamos totalmente a nossa vida a Ele. Que a partir de hoje sejamos totalmente dependentes dEle. Seja lá no nosso trabalho, lá na empresa qual nós estamos, seja no negócio que temos, seja no nosso comércio, seja até mesmo na nossa casa, na nossa família, em meio ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. Temos que ser dependentes de Deus. Não é
momento talvez de queremos fazer a nossa vontade, ou fazer aquilo que mais nos agrada, mas é momento de fazermos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus que é boa, que é perfeita, a vontade de Deus é aquela que vai trazer a bênção, a plenitude de Deus sobre a nossa vida. Então feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus eterno, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, Pai. Nós pedimos primeiramente misericórdia a Ti, Senhor. Se talvez na nossa vida, na nossa caminhada, Deus, estávamos querendo caminhar independentes, longe do Senhor, queremos pedir perdão ao Senhor, misericórdia, se talvez na tomada de decisões, ó Pai, nós simplesmente fazíamos aquilo que ia de encontro às nossas necessidades, aos nossos interesses. Mas nesta noite, Pai, a partir desta noite, nós queremos, Senhor Deus, depender 100% do Senhor. Nós queremos ser totalmente dependentes do Senhor na nossa vida, Pai, seja na nossa vida ministerial, seja, Senhor, no trabalho que exercemos para o Senhor, na Tua casa, seja, Senhor Deus, na nossa casa, no nosso lar, em meio à nossa família, Deus. Seja, Senhor Deus, na nossa vida profissional, no trabalho, aonde estamos, ó Pai, nós queremos fazer a Sua vontade, nós queremos que a Sua vontade, Pai, seja cumprida na nossa vida, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Deus, nos ajuda a crescer, nos ajuda, Senhor Deus, a nos aproximar do Senhor, mas que esse crescimento, Pai, possa também significar, Pai, maior dependência do Senhor. Que esse crescimento, que esse amadurecimento, Deus, possa significar entregar a nossa vida ao Senhor, entregar tudo ao Senhor, para que a Sua vontade seja cumprida, seja feita na nossa vida, Deus. Senhor Jesus Cristo, entrega agora, Senhor, a cada um de nós, a cada vida, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada um, Senhor, que nesta noite abriu o coração ao Senhor, abriu, Senhor Deus, a sua vida ao Senhor. Então que a partir de hoje seja um novo tempo, que a partir de hoje seja um novo momento, ó Pai, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor, a Sua vontade esteja reinando sobre a nossa vida, Deus. Que o melhor que o Senhor tem para cada um de nós esteja, Senhor, sobre cada um de nós, porque nós entendemos, nós compreendemos hoje que a nossa vida pertence ao Senhor, que fomos criados para a honra e glória do Senhor, que a nossa vida não nos pertence, mas pertence ao Senhor, ó Pai. Então faça a Sua vontade sobre cada um de nós, faça, Senhor, a Sua vontade sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a entregar a nossa vida completamente ao Senhor. Aquele que talvez tinha dificuldade com relação a isso, que o Senhor esteja dando força, dando graça, dando sabedoria, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Agora nós vamos orar pedindo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar, uma porta aberta, uma cura, uma libertação, que você apresente ao Senhor. Se você tem algum familiar, algum ente querido doente, que você esteja apresentando ao Senhor. Gostaria de chamar o pastor Jerry para estar fazendo essa oração. Que você creia, exercite a sua fé e coloque na presença de Deus, que Ele vai fazer o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Boa noite, paz seja convosco. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da Sua presença, Senhor. Pedimos, ó Pai, que possamos ser, Senhor, instrumentos usados e ousados na Sua presença. Que possamos, ó Pai, ter uma atitude diferente, Senhor, como o profeta Jonas fugiu do chamado. Muitas vezes fugimos, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Não obedecemos, somos desobedientes. Pedimos misericórdia do Senhor, que a Tua graça, o Teu amor tenha, Senhor, estar sobre as nossas vidas, que possamos estar no centro da Sua vontade, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós pedimos, ó Pai, para as pessoas, ó Pai, que estão colocando, Senhor, algum propósito, Senhor, esta noite.
Pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, com os seus sonhos ligados ao Teu trono, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, pessoas tentam frustrar os nossos sonhos, mas sabemos, ó Pai, que estamos ligados, ó Pai, na videira verdadeira que é o Senhor. Cremos, ó Pai, no Teu milagre. Cremos, ó Pai, que em nome de Jesus a Tua vitória, Senhor, estará conosco todos os dias. Queremos perseverar, Senhor, na Tua palavra. Queremos perseverar, Senhor, na Tua verdade. Queremos fazer, Senhor, a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Pedimos perdão pelos erros, falhas, pensamentos, atitudes que o Senhor tenha, Senhor, não se agradado de cada um de nós. Mas, Pai, firmamos, ó Pai, uma aliança com o Senhor essa noite diferente. Pai, que em nome de Jesus, essa palavra que o Teu Espírito Santo venha frutificar nos nossos corações e que em nome de Jesus possamos, ó Pai, todos os dias estarmos, ó Pai, com os nossos corações atentos à voz do Teu Espírito Santo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos encerrar. Então, coloque suas mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão, consolação do Santo Espírito permaneça sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.